Boa noite, amigos, bem-vindos, agradecendo a presença de todos, amigos de Houston, Austin, Dallas, San Antônio e sul do Texas, dos Estados Unidos, inclusive o Havaí, Austrália, Canadá, Europa, Madrid, Argentina, Brasil de norte a sul, passando pela Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Amigos queridos de Jales, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. E nos apresentando, eu sou Fernanda Wienskowski, estou aqui em Houston, estou representando o grupo Kardec Houston, e os nossos convidados muito especiais de hoje nessa live são os nossos parceiros de trabalho e amigos queridos, muito queridos, Marco Antônio Fonseca e Adelvair Davi, mais conhecido como Davi, nosso querido Davi. Meus amigos, é um prazer muito grande estar com vocês aqui, é uma honra ter vocês aqui conosco nessa noite linda. O Marco Antônio e o Davi são palestrantes, são trabalhadores do Grupo Espírita Maria Dolores, em Jales, São Paulo. São dirigentes de estudos na Casa de Mador e educadores espíritas. Mas o mais importante é esse bem-querer, essa amizade entre nós, esses laços de amor, essa harmonia no nosso trabalho. Nós conduzimos uma reunião às terças-feiras de estudo do livro Estude Viva, e é um grande prazer ter vocês aqui conosco. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, Fernanda, boa noite, Davi, boa noite a todos que estão nos ouvindo essa noite. É uma alegria realmente muito grande estar aqui com vocês. Obrigada, é um prazer. Davi, boa noite. Boa noite, Fernanda, coração querido. Boa noite, Marco Antônio. Estamos nesta noite com o coração exultante de alegria por essa proximidade que esse momento que as redes sociais nos proporcionam. Exatamente, a tecnologia, devemos tudo isso à tecnologia que nos uniu, que uniu os nossos corações. Gratidão infinita. Sejam bem-vindos e nós agradecemos o nosso grupo Kardec Houston e a nossa comunidade aqui de Houston. Todos nós agradecemos por vocês terem aceito o nosso convite para participar dessa live. Eu sei o quanto vocês são ocupados com tantas tarefas por aí, e mais ainda por ser 3 horas a mais aí no Brasil, são 9h30 da noite de uma sexta-feira. Então, realmente, é uma gratidão infinita. Então, nós vamos abrir o nosso encontro dessa noite, como sempre, com uma prece, pedindo ao nosso amigo Marco Antônio que nos conduza, que conduza nosso pensamento e o nosso sentimento nessa prece. Vamos, nesse instante, nos conectarmos com a espiritualidade superior, com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre Divino, pedindo a eles que nos inspirem, que nos envolvam o coração e a mente, que possamos ser sensíveis à mensagem que vem do alto, que possamos utilizar essa mensagem para modificar nossos sentimentos, nossos pensamentos, modificando nossas vidas. Obrigado, mestre amigo, por essa oportunidade de estarmos entre irmãos, utilizando a tecnologia para unirmos nossos corações. Muito obrigado mais uma vez. E que a sua paz esteja conosco e nos envolva, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada, Marco. Bem-vindos vocês que já estão entrando aí, já estão botando no chat seus comentários, suas manifestações de carinho. Nós abraçamos a todos vocês, de onde quer que vocês estejam. Hoje nós temos pessoas de quase todos os continentes conosco. Muito obrigada pela sua presença e sua participação. E os nossos convidados sempre gostam de saber de onde vocês estão
assistindo, participando. Então, por favor, coloquem a sua cidade, porque aí nós vamos saber, né, de onde vocês estão. Vocês podem participar com comentários, com perguntas e sobre esse tema aqui no chat, que dentro do possível nós vamos acomodar as perguntas. E lembrem que, por causa da limitação de tempo, somente 1 hora, talvez nem todas sejam respondidas, mas nós com certeza vamos tentar acomodar. Meus amigos, a felicidade é uma das palavras mais procuradas no Google. Todos nós queremos muito ser felizes. Então, a escolha do tema foi pensando nisso, essa procura da felicidade em todos os sentidos, né? Então, nós queremos começar com uma pergunta para o Davi. Nós que estudamos o Espiritismo, buscamos nos livros, nos estudos, nas obras espíritas, sobre a felicidade. Então, Davi, o que o Espiritismo nos fala, nos ensina sobre a felicidade? Bom, a doutrina espírita, ela nos ensina, em primeiro plano, né, que a felicidade não é nada daquilo que nós imaginamos que ela seja. Muito menos o que nós estamos procurando. E que a felicidade é algo tão simples que Allan Kardec diz na sua obra, e os Espíritos Venerandos também no Livro dos Espíritos, que ela está ao alcance de todos. Todos podem possuí-la. Aí alguém diria, mas Davi, você está falando da vida espiritual, da vida futura? Não, nessa vida mesmo. Allan Kardec diz que é possível nós termos a felicidade na vida em que nós estamos. Né? E nós vamos dizer que tipo de felicidade. Claro que não é bem como nós imaginamos que seja, né? E nós vamos ver hoje aqui alguns caminhos que podem ajudar a gente a entender um pouquinho a respeito da felicidade, né? Então a gente vai começar primeiro com uma citação do Evangelho de Jesus, onde ele fala assim, como pista já para nós: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Olha só, então, já começamos aqui com uma dica, né? Para a gente começar a imaginar. Jesus já começou a alertar os discípulos. Será que a gente não vale mais do que tudo aquilo que a gente procura? Que a gente está buscando nesse mundo onde nós estamos? O que é que vale mais, então? É o que Jesus quis dizer. Nós vamos falar sobre isso hoje. Né? E nós falaremos também alguns aspectos da felicidade sob a ótica de Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles é a autora dessa obra que a gente vai utilizar hoje como inspiração, que é o Seja Feliz Hoje, né? Agora, nesse momento. E ela nos dá muitas pistas nesse livro que nos ajudam bastante a gente a compreender. E quem é Joana de Ângeles? Né? A Joana de Ângeles, ela se apresentou ao Divaldo no dia 5 de dezembro de 1945. Né? Tornou-se a sua mentora, na verdade ela já o acompanhava, ela apresentou-se a ele, e é atribuído a ela os personagens Joana de Cusa, da época de Jesus, a mulher do intendente Cusa, né? Também Santa Clara de Assis, Juana Inês de la Cruz, Joana Angélica de Jesus, entre outros personagens, né? Que, como abadesa, ela, no início do século mais ou menos XIX, né? Ela protagonizou um doloroso drama, sendo assassinada na portaria, na entrada do monastério onde ela vivia, né? Com as demais abadesas, para proteger o monastério. E ela, então, é esse espírito que escreveu várias obras pelo Divaldo, uma série psicológica de 16 obras, né, seguidas, que são maravilhosas e ajudam muito a gente a entender o nosso comportamento emocional e a nossa relação com o nosso semelhante. E hoje nós falaremos aspectos que envolvem essa obra de sua autoria, desse espírito notável, que é a Joana de Ângeles, né? Então, apresentamos aí como introdução esse pequeno roteiro aí. Peraí, desculpe. Desculpe.
Não, a Joana de Ângeles, o trabalho dela, os livros dela são fantásticos, são verdadeiros tratados de psicologia, ensinam tanto. O livro Psicologia da Gratidão, ele ensina muito sobre nós. Então, todo esse estudo é muito rico e para o nosso autoconhecimento é uma ferramenta maravilhosa. Realmente, obrigada por essa introdução, por essa explicação sobre essa mentora maravilhosa que nos deixa essa obra incrível. Ô Marco, mas o que você acha? O que nós podemos entender sobre a felicidade hoje? Nós podemos ser felizes hoje? Ou nós precisamos esperar para o futuro? Esse livro da Joana de Ângeles, a proposta é exatamente apresentar caminhos para que nós possamos nos tornarmos felizes a partir de agora. Quer dizer, a felicidade não é um passo de mágica, né? Mas nós podemos construí-la a partir de agora. E uma das coisas que nós podemos fazer é mudar a nossa expectativa, é olharmos mais para o que nós já temos, porque se nós queremos ser felizes hoje, nós precisamos ser felizes com o que nós já temos em nossas condições, em nossas vidas. Então, ao invés de buscarmos aquilo que está nos faltando. Então, em primeiro lugar, nós temos que valorizar as circunstâncias que nós já temos. E são vários os motivos para essa valorização. E a Fernanda gosta muito disso, né? Ela tem eu conheço poucas pessoas que têm essa ênfase tão grande na gratidão. E nós temos que realmente começarmos a ser gratos pelo que nós já temos. O Espiritismo já nos mostra que a nossa experiência na Terra é uma experiência de aprendizado. Nós estamos aqui buscando crescer, buscando a nossa evolução e buscando construir as bases da nossa felicidade. Então, quando nós estamos na Terra já com essa perspectiva, a perspectiva espírita, nós já começamos a perceber que que as condições que nos cercam são as melhores possíveis para esse objetivo. Então, a família que nós temos, as condições físicas que nós temos, as condições financeiras, não que as coisas nós não possamos mudar, né? Mas nós já temos que olhar isso e ver o que nós temos disponível e aprender com isso. E agradecer por isso, inclusive. Eu conheço um rapaz, por exemplo, que ele teve um AVC, né? Nós conhecemos a nossa casa, esse rapaz, todo mundo conhece ele, e ele teve um AVC e ele foi para ficar numa cama, né? Uma condição até financeira difícil, mas ele disse que o AVC foi a salvação dele e que ele nunca foi tão feliz quanto nesse momento. Então ele ensina, né, para a gente, de forma prática, que às vezes nós temos só a teoria, mas nós vemos um exemplo como esse e outros que nós vemos por aí e vemos que as pessoas, às vezes em condições difíceis, conseguem ser felizes justamente pela gratidão, pela perspectiva que ela encara a vida, enquanto que outras, aparentemente, que têm tudo, não conseguem ser porque não valorizam o agora. Inclusive, esse é um dos capítulos da Joana, né? Para a gente aprender a valorizar o agora. Eu poderia completar também, né? Aqui que houve, né, um equívoco muito grande das religiões ao longo dos séculos, né? Nessa luta entre fugir do mundo e viver no mundo, né? Então, as religiões, no sentido de se preservar a criatura, orientava a fuga da realidade, a fuga do mundo, né? Da convivência, a fuga, quanto mais isolado a pessoa tivesse, menos chance, né, dela se comprometer, dela criar problemas, ser castigada por Deus, ter que sofrer, ter que se amargurar, né? E depois nós encontramos aqui nessa obra, então, que ela diz assim, que com o advento do cristianismo, os cristãos, eles adotaram essa postura de achar que tinha que fugir do mundo buscando o isolamento, em tentativas de que submeterem a matéria maltratando a matéria. Então a pessoa achava que se ela se machucasse, se ela se batesse, se ela sofresse, ela seria feliz, né? E vem então
com a evolução realmente do pensamento espírita, nós vamos ver que a maneira mais eficaz de ser feliz é justamente cuidando carinhosamente, amorosamente da nossa vida, e não fugindo, né? E aceitando os impositivos sem fugir da realidade, sem fugir do mundo onde nós vivemos. Essa Fernanda, era. se você me... Oi, não, querido, se você me pode permite, falar. Claro. Não, eu queria complementar. O Davi chamou o texto da Joana, e eu tinha destacado justamente um trecho, né, que ela mostra como a gente pode, mudando, porque a gente não pode mudar as circunstâncias exteriores, mas a gente pode mudar a nossa condição interna, né, e a Joana enfatiza isso demais em toda a sua obra. Então tem um pequeno trecho, né, que eu vou até ler aqui. Ela fala assim: cuida com empenho do hábito de pensar corretamente, corrige os velhos costumes da censura e da reprimenda, do pessimismo e da negatividade, da prevenção e do preconceito, do ressentimento e do ódio, do ressumar das lembranças mórbidas, a fim de experienciares os opimos frutos da alegria e do bem-estar. Então ela mostra como a gente, mudando o nosso pensamento, deixando de lado a negatividade, a prevenção, o preconceito, o ódio, o ressentimento, a gente começa a ser inundado por uma alegria completamente estranha para nós até então, né? Sem que as circunstâncias externas muitas vezes modifiquem, né? Muito interessante você ter mencionado isso, porque eu estava pensando exatamente nesse pensamento que nós somos o que nós pensamos. Por quê? Porque os nossos pensamentos vão determinar as nossas ações. E o que nós fazemos nos determina. Então, se nós queremos ser felizes, nós temos que tratar de monitorar os nossos pensamentos. E também eles vão ter muita influência nos nossos sentimentos também. Então, a felicidade ela é erradicada nisso. E tem uma frase muito famosa que atribuíam essa frase, esse pensamento a Mark Twain, mas depois já falaram que outras pessoas falaram também, que é o seguinte: existem 2 dias mais importantes da nossa vida. O dia que nós nascemos e o dia que nós entendemos por que nós nascemos. Então, a felicidade ela é o resultado de uma busca interna de Deus dentro de nós. E quando nós encontramos essa semente de Deus, nós entendemos a nossa vida, nós entendemos por que nós estamos aqui. E aí a felicidade vem. O que você acha disso? A pergunta agora é para você, Davi. Se nós precisamos, você falou sobre o sofrimento, é preciso que nós passamos pelo sofrimento para alcançarmos a felicidade, ou é possível ser feliz numa jornada sem sofrimento? O que você acha? O que nós aprendemos sobre isso? Você está com o microfone fechado. Acostumado, né? Não há uma necessidade de passar pelo sofrimento, né? O sofrimento ele é consequência. Ele é uma consequência. O sofrimento não é uma lei divina. Deus não tem como lei infligir dores e sofrimentos aos seus filhos. Mas, naturalmente, ao afastar-se da sua lei, o homem naturalmente sofre, diz o Livro dos Espíritos, né? É quando o homem se afasta da lei de Deus, ele sofre. E ele é o único que pode justamente evitar a sua infelicidade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos assim: o homem, ele cabe ao homem evitar tudo aquilo que o poderia fazer sofrer ou perturbar. Mas ele procura isso. Estranhamente, ele acaba procurando aquilo que pode fazê-lo sofrer e o perturbar, estranhamente. Né? Então, ou seja, o sofrimento não é uma lei de Deus, o sofrimento é uma consequência, né, do desrespeito a essa lei que naturalmente implica em consequência. Por exemplo, se eu faço mal a uma pessoa, se eu prejudico essa pessoa, o que vai acontecer? Naturalmente, eu me ligo a ela irremediavelmente e vou tê-la no meu caminho até resolver esse problema meu com ela.
E é lógico que as relações futuras com essa pessoa, se não houver o perdão, se não houver a reconciliação, serão relações complicadas, problemáticas, sofridas, né? E aí a gente costuma ouvir pessoas dizer assim, eu não sei o que eu fiz para Deus para me mandar essa pessoa, para essa pessoa estar na minha vida, né? Ora, para Deus a gente não fez nada, mas para aquela pessoa fez. Porque se ela não gosta da gente, se ela tem prevenção contra a gente, se tem uma dificuldade de relacionamento nosso com ela, significa que em algum momento algo muito ruim aconteceu entre nós. Então esse sofrimento decorrente dessa relação, ele poderia ter sido evitado se nós não nos afastássemos da lei de Deus. Qual lei? A lei de amor trazida por Jesus. Ele disse, eu vim trazer para vocês boas novas de alegria. Jesus veio trazer a lei de Deus para a gente compreender, para a gente ser feliz. Ao observá-la, naturalmente a gente se livra do sofrimento. Porque o sofrimento não é uma regra, né? Ele não é uma regra, pelo contrário. Há pessoas que passam pela vida de maneira suave e que têm poucos problemas. Porque são pessoas que são dóceis à lei de Deus, elas são fáceis de serem conduzidas dentro da lei de amor. Amam, têm paciência, têm compreensão, têm resignação, e vai levando a sua vida com tranquilidade. Por isso são menos suscetíveis, né? Uma das coisas que faz a gente sofrer muito. Se você dá importância a alguma coisa que alguém fala de você, naturalmente você vai sofrer. Você vai ficar sofrendo porque deu importância àquilo que a pessoa falou de você. Mas se você olhar, relevar, ter paciência, compreender a pessoa, não vai sofrer. Não vai sofrer. Agora, é claro que nós reencarnamos com consequências do passado. De um passado para retificar. Então, muitas coisas nós teremos que passar, no campo até do sofrimento físico, porque foi um desrespeito às leis do passado, que hoje nós estamos enfrentando suas consequências. Mesmo assim, se vistas com esperança, se vistas como realmente um momento apenas que vai passar e que depois a gente vai ficar bem, que tudo vai ficar bem, se a gente conseguir olhar com esse otimismo, o peso também fica bem menor, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente olha do alto, é bem diferente do que quando a gente olha as coisas com a fronte para o chão, né? Só vendo em volta do umbigo, dos próprios passos, né? Não vendo nenhuma esperança. Você quer falar alguma coisa, Marco, sobre isso? Não, essa colocação que o Davi fez no final, né, da gente olhar uma outra perspectiva, né? Isso é fundamental, né? A gente, mesmo como espíritas, nós continuamos condicionados a olhar a vida da forma materialista, por exemplo, ou de como só existisse essa existência atual. Isso não é assim, né? A realidade não é essa. Então, enquanto a gente não se acostumar a olhar com essa nova perspectiva que o Davi comentou, a gente ainda vai ficar condicionado a sofrer, né, por coisas que a gente poderia não estar sofrendo, né? Porque dificuldades a gente passa, mas a questão do sofrimento é uma questão de como nós reagimos a essas dificuldades. E essa é a grande diferença, né? O Espiritismo, muitas vezes, ele não nos afasta. Às vezes, como o Davi comentou, nós temos as consequências do passado, por exemplo. Não que Deus planejou o sofrimento para a gente, né? Se a gente passa por uma situação difícil, que a gente não criou nessa existência, provavelmente está vinculada a uma existência anterior. Ou então foi uma prova que a gente pediu para avançar, alguma coisa assim. Mas, de qualquer forma, o mais importante é como a gente reage a essas circunstâncias. Então, o Espiritismo nos prepara, como a mensagem do Evangelho, em geral, nos prepara para enfrentarmos melhor as dificuldades da vida. Ela não nos afasta, né? Quando Jesus fala que quem ouviu suas palavras e as seguiu, seria semelhante à pessoa que construiu sua casa sobre a rocha, né? Que vieram as águas, que vieram os ventos e não a carregaram. Mas aquele que ouve, quer dizer, não basta ouvir, e não segue, é semelhante que construiu a casa sobre areia, que vieram as tempestades, as inundações, os ventos e a derrubaram. A gente vê que nessas duas comparações existem as tempestades, os ventos, as inundações, para os dois casos, né? Jesus não falou assim, quem ouve minha palavra e a segue, não terá tempestades na vida, não terão ventos, não, vai ter do mesmo jeito. Mas
A casa está alicerçada sobre a rocha. Então a pessoa não sucumbe, porque ela tem uma perspectiva diferente da vida. Ela sente a presença de Deus na sua vida, a presença dos amigos espirituais amparando, né? Esse é o grande benefício da fé. Enquanto se a gente não constrói nossa vida baseada nesses valores, baseada na fé, baseada no amor, né? As tempestades virão, como virão para todos, mas aí a gente sucumbe, como muitas vezes já aconteceu, até conosco mesmo, né? Eu gostaria de dar sequência aí no pensamento do Marco também, onde a gente vê que o Kardec ele fala que o materialismo ele pode levar a gente a cometer muitos excessos, né? Toda vez que a gente comete excessos, a gente acaba tendo problemas, né? A gente começa a praticar o mal. E a gente, por quê? Porque quando o homem precisa dos excessos, ele se torna ambicioso, ele se torna mesquinho, né? Ele se torna orgulhoso, egoísta, porque ele precisa para si, de qualquer jeito, porque ele quer o prazer, o bem-estar agora. Então, o que ele faz? Para viver tudo isso, ele se enche de matéria, se cerca somente de coisas materiais. E o que a matéria pode dar, além do conforto que ela pode oferecer? Mais nada. Se você compra uma cadeira, uma poltrona confortável, macia, o que essa poltrona te dá? Conforto. Só isso. Se você estiver com desespero, se você estiver sofrendo, se você estiver amargurado ou chorando o desencarne de um ente querido, você vai se sentir melhor por sentar naquela poltrona? Não. Você vai continuar numa poltrona confortável, mas amargurado, triste, entre lágrimas. Agora, se a gente conforta alguém, se nós praticamos o bem a alguém, se nós damos amor a alguém, damos atenção a alguém, uma festa acontece dentro da alma. E aí não importa se a gente está sentado num banco ou numa poltrona confortável. Aquele bem-estar, aquela alegria íntima, aquele conforto na alma é inigualável. Então o materialismo ele tem a tendência de prender o homem apenas naquilo que ele pode dar, que é apenas aquele valor rasteiro que ele pode oferecer. Saciado aquele momento, acabou tudo. Mas aquele gesto de amor, de compaixão, de misericórdia, de doçura que você teve com uma pessoa fica na tua alma para sempre. Não apenas o conforto naquele momento que você senta na poltrona, que ela te dá aquele conforto só e acabou. Quando você se levanta dela, nada aconteceu, nada mudou, né? Então, eu acho interessante a gente pensar nesse aspecto também. Excelente ponto que você falou, porque existe uma necessidade muito de se saciar com o materialismo, com as coisas que são terrenas, que são temporárias, como essa vida. Agora, os bens que são do céu são eternos como a vida eterna, como a vida do céu, como a vida espiritual. Então, isso é uma ilusão, é uma coisa imatura que nós costumamos fazer porque achamos que vamos nos sentir felizes. Mas essa felicidade é superficial, é rasa, ela não vai trazer a nossa satisfação eterna, porque ela é uma coisa temporária. Então, foi excelente essa sua analogia. E eu ia perguntar para o Davi, você deu esse exemplo da casa, né, da casa feita em areia, né, como se fosse uma coisa que não é robusta, não é forte. Existe como nós nos treinarmos, construirmos a nossa casa de uma maneira que ventos, tempestades não derrubem, ou seja, a nossa fé ser forte para nos preparar para enfrentar vamos dizer assim, uma palavra do espiritismo, vicissitudes da vida. A gente tem como treinar isso, e qual é o treinamento? Você perguntou para quem, Fernanda? Marco, é que você comentou sobre tá, a casa. Você falou Davi, eu pensei que tivesse... Não, exatamente.
Isso aí tem, é óbvio, né? A gente tem que ir. Aquilo que o Davi comentou antes, né? A gente tem que ir aos poucos ir mudando a nossa perspectiva de vida, né? E, ao mesmo tempo, alicerçar a nossa vida nos fundamentos de nossa fé, de nossa confiança em Deus, com o propósito do amor, nos valores eternos, como você colocou muito bem, né? Aqueles valores que não passam com o tempo. Né? Tudo que é material, eu vi uma palestra do Haroldo uma vez, ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, tudo que você está enxergando, ou vai morrer, ou está morto. Né? Então, você vê, por exemplo, as coisas, né, os seres vivos vão morrer, fisicamente falando. E se a gente pegar, né, essa mesa que eu estou aqui, a mesa de madeira, né, tudo aqui é coisa que não vive mais. Né? Então, isso aí tudo está destinado, tudo que nos cerca, que está visível, que é material, ela está destinado à mutação, a desaparecer, a transformar. Agora, as coisas do espírito permanecem. Né? Então, se a gente se apega, por exemplo, aos bens materiais, né? Vê, por exemplo, a gente, né, lembra do caso lá do André Luiz, né, do avô dele, né? Que ele encontrou o avô dele muitos anos depois do mundo espiritual, ainda carregando lama, acreditando ser ouro, né? Porque ele estava pegado aos bens. Tem gente que se apega à juventude do corpo, o corpo se transforma, não tem como, né? Então, a gente começa a ver, a gente tem que mudar essa perspectiva. E é isso que o Espiritismo nos oferece de uma forma tão clara, né? A gente começa a olhar a vida de uma outra forma, buscando, inclusive, companhias espirituais que nos ajudam nesse propósito. É muito importante isso, né? Tem uma passagem no Livro dos Espíritos que fala que os espíritos chegam a conduzir as nossas vidas, né? Nos influenciam tanto a esse ponto. Mas cabe a gente a fazer o quê? Escolher quais espíritos que vão nos influenciar. E aqueles espíritos que nos dão paz, que nos transmitem valores espirituais, né? A paciência, o amor, o perdão, a misericórdia, eles nos transmitem uma alegria que nada nos tira. Né? Agora, aqueles que nos influenciam para a nossa ambição, para os vícios, né? Para os desejos materiais, né? As coisas materiais, elas têm uma serventia. O Davi colocou muito bem, tem o conforto, por exemplo, que pode nos oferecer, né? Graças a Deus nós temos coisas boas, mas nós não podemos nos apegar a isso e nem fazer disso o alicerce de nossas vidas. Quando fazemos o alicerce de nossas vidas em Deus, nas suas leis, né? Quando a gente busca nos orientar por esses valores, aí as tempestades vêm, elas às vezes machucam, mas não nos derrubam, porque nós continuamos firmes. Então é uma questão de escolha. E como você falou muito bem, de treinamento, nós temos que fazer isso dia a dia, nos recordarmos, nas pequenas vicissitudes, que aquilo passa, que aquilo já não está, não será permanente, que aquilo é transitório. E aos poucos, quando vierem os grandes problemas, nós estaremos preparados para eles. Exatamente. E eu estava pensando no treinamento, quando você estava falando isso, esse treinamento da leitura diária do Evangelho, 15 minutos a cada dia, meia página, para a gente ir criando aquela força interna, né? Para enfrentar. Ler e refletir, né? Ler e refletir. E praticar, tentar praticar. Né? E aí, Davi, você já falou um pouco sobre... Já mencionou em algumas de suas perguntas, você já mencionou o Evangelho, mas quando nós estamos com algum problema difícil de enfrentar, qual é a parte do Evangelho que você acha que ajuda mais? Assim, o que o Evangelho nos ensina sobre a felicidade? Existe um tipo de felicidade, vários tipos? O que a gente aprende no Evangelho sobre a felicidade? Bom, resumidamente, né, a gente vai colocar alguns pontos aqui interessantes. Primeiro, do Evangelho de Mateus, né, 16, nos itens 19 e 21, quando Jesus diz assim, né, tratai de juntar tesouros no céu. Mas como assim, né?
Como assim tratar? Se o tesouro é para ficar no céu, então como vai ser a felicidade agora se o tesouro é no céu? Mas nós estamos acostumados a achar que o céu é em algum lugar. Quando Jesus falou que o reino dos céus está dentro de vós. Então significa que o lugar onde a gente tem que construir tesouros é na alma, é dentro de nós. O que é os tesouros do céu? O conjunto de valores nobres que a gente adquire, né, através do bem que a gente pratica. E aí o Evangelho diz assim: quem ama é feliz, quem não ama não é. No Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: feliz aquele que ama, os seus pés são leves e ele vive como transportado para fora de si mesmo. Olha só, olha duas colocações importantes. Feliz é quem ama, então quem não ama não é, e é aquele que vive transportado para fora de si mesmo, aquele que tem preocupação com o seu semelhante, aquele que procura buscar no outro um meio de ser útil, um meio de ser agradável, de ser bondoso, de ser caridoso. Então esse amor praticado dá ao espírito uma fortaleza tão grande que é como o Marco falou, é lógico que vai ter desafios e tempestades. Vivemos num mundo de provas e expiações, o que a gente queria? Né? Diz o Evangelho, acaso viveis num paraíso de delícias? Claro que não. A Terra é um mundo de desafios muito grandes. Mas não é um mundo de infelicidade. Se fosse assim, os Espíritos teriam dito. E eles dizem o quê? O contrário, que cabe ao homem na Terra ser feliz tanto quanto lhe seja possível. E de amenizar, diminuir, abrandar as suas aflições, as suas dificuldades. Cabe ao homem, não é a Deus, porque Deus dá todas as oportunidades. Mas se a gente não tratar de se tornar uma pessoa melhor, corrigindo os erros, corrigindo os defeitos, amando, procurando treinar esse amor que não é da noite para o dia, né? A gente não vai amar de um dia para o outro, mas precisa treinar. Me recordo que uma pessoa me perguntou assim: como é que, Davi, que eu vou saber, por exemplo, que ao vir no Samaritano, na visita do Samaritano, eu não estou vindo por obrigação, por disciplina? Eu disse: olha, o Emmanuel ensina que a disciplina prescinde da espontaneidade, então a gente precisa vir por disciplina mesmo. E quando eu vou saber que eu estou vindo por amor? Quando for impossível você deixar de vir, a não ser que o impedimento seja intransferível. Se eu sei que você não admita mais a possibilidade de não vir, você sinta desejo, prazer, vontade de vir à atividade. Então você já estará fazendo por amor. E enquanto isso não acontece, faça por disciplina. Vamos fazendo um passinho de cada vez, uma atividadezinha pequena, uma aqui, outra ali. A gente vai construindo esse tesouro que é o tesouro no céu da alma, que nos beneficia, que nos traz paz, tranquilidade, a despeito de qualquer coisa que pode estar nos acontecendo. A gente vê pessoas muito simples que têm uma fortaleza para enfrentar problemas e vê outros, né, que têm tudo, abastados, que têm isso, mas que caem ao primeiro desafio que aparece. Porque esse espírito treinou essa fortaleza, ele construiu esse amor, né, por dentro, né? Então o Kardec ele pede que a gente pondere sobre tudo aquilo que é transitório e prefira aquilo que é eterno, que são os bens do espírito. Não é que a gente não pode conseguir um título universitário, um título de pós-graduação, de doutorado, comprar uma casa nova, um carro. Mas a gente tem que lembrar que essas coisas são transitórias. Podemos tê-la agora e amanhã não. Se Deus achar por bem que a gente não tenha mais aquela fortuna, não tenha mais aqueles bens, nós não teremos. E como a gente ficará depois? Conforme os valores que nós teremos construído no coração, que não é nenhuma dessas coisas que dá. Não é as coisas materiais, são as coisas espirituais. Ler o Evangelho, meditar o Evangelho e viver o Evangelho no dia a dia. Só para encerrar minha fala, né, que estou me adiantando muito, a Joana de Anjos fala assim, procura, desse livro Seja Feliz Hoje, ela fala, procura viver uma existência saudável, para que você possa conquistar a felicidade. Esforce-se em cada dia para melhorar. Ela fala, olha só, é um esforço, ela não está falando que é uma mágica. E aí ela completa dizendo assim, que Jesus não nos cobra aquilo que a gente não pode dar. Ele quer que a gente faça com o que a gente tem, com como a gente puder.
Excelente o que você falou. E enquanto você estava falando, eu estava pensando, você disse que quem ama é feliz. No entanto, nós queremos ser amados para sermos felizes. Esse é um Nossa, grande equívoco. será que nós estamos errados? Isso que eu ia te perguntar. Será que a gente está fazendo a mão errada? Estamos andando na contramão? Creio que a princípio, né, Marco, não é não. A gente ainda na Terra, a Joana de Ângeles, no livro O Amor, Imbatível Amor, ela diz que na Terra o amor ainda é físico. A gente precisa do abraço, precisa de ouvir do outro, eu te amo, eu gosto de você. O que a gente precisa cada dia ir dependendo menos disso. E como é que a gente depende menos disso? Quanto mais eu me dedico ao meu semelhante, quanto mais eu me dedico a esse amor ao semelhante, menos eu tenho necessidade de que alguém me diga que me ame. E não há problema nenhum em dizer, porém, a gente passa a não depender mais disso. Né? Madre Teresa de Calcutá uma vez foi a um lugar que estava cheio, Maria Dolores que me contou essa história. Ela chegou no lugar, eles estavam cheios de pessoas que haviam sido excluídas da sociedade, colocadas num vale lá para morrer. E ela chegou lá com várias coisas nas mãos cheias de coisas, de mantimentos, coisas de comer. E ela chegou, eles se afastaram, e ela parou, ficou abrindo os pacotes e tal. E aí eles foram se aproximando dela. E ela foi dando para cada um. E havia uma mãe que tinha 2 filhos, um em cada braço. Ela tomou os filhos para si enquanto a mãe comia. E eles ficaram observando ela. Daí, alguns instantes, eles estavam todos encostados nela. Como o animalzinho faz com a gente, encostado na perna, nos braços, todos encostados nela. E um homem se levantou na frente dela e disse assim: como você tem coragem de vir até aqui, nos amar, quando todos aqueles da nossa crença nos abandonaram? Ensina-nos a amar o teu Deus. Ela disse assim: quem me trouxe aqui foi ele. Então, se vocês querem amar a Deus, amem-se uns aos outros. Façam alguma coisa de bom uns pelos outros. E ele disse: mas nessa desgraça, nessa miséria, ela disse assim: se não temos coisas para compartilhar, temos a nós mesmos. E aí eles ficaram olhando ela, e ela foi se afastando, foi embora, deixando essa lição do amor, que é lógico que ela não ia matar a fome de todo mundo com aquelas poucos mantimentos que ela levou ali, mas o fato dela ter ido lá, eles se sentiram bem porque ela se importou com eles. E é isso que nós precisamos fazer. Se a gente não pode fazer muita coisa pelos outros, nos importemos com as pessoas. Vamos dar um espaço no nosso coração para que as pessoas possam ali encontrar um abrigo, um lugar onde elas possam se sentir acolhidas. E o que nós sentiremos depois disso? Não há nada nesse mundo que pague. É indescritível. O que nós temos somos uns aos outros, somos todos irmãos. Enquanto nós não entendermos isso, a Terra ainda não vai fazer o upgrade. Nós precisamos entender isso, que nós temos uns aos outros. Isso é o que nós temos. E, então, eu queria fazer uma pergunta para você, Marcos, sobre a alegria. Né? Eu outro dia estava vendo umas fotos assim do século passado e as fotos eram todas assim, a pessoa parecia que estava tirando retrato para documento. Famílias, filhos, pessoas, e todo mundo assim. E estava escrito uma legenda dizendo que naquela época era assim que você tirava foto. Você não podia mostrar alegria na foto. Não tem nenhuma foto dos anos 1800 com a pessoa rindo. Mas depois isso mudou. E aí me veio a pergunta: houve um tempo que não era bem visto, não era bem visto que o cristão fosse alegre. Então, a pergunta para você: qual é o papel da alegria nas nossas vidas hoje em dia? Hoje em dia, nós estamos no ano 2020. O que a alegria representa na nossa vida? O que você acha? Você é uma pessoa muito alegre.
Você sempre tem comentários alegres, com esse sorriso maravilhoso, uma pessoa positiva. Qual é o papel da alegria na nossa vida? Ô, Fernanda, eu acho que nós já tivemos uma visão muito equivocada do Evangelho, né? Jesus veio e ele falou, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, né? E ele falou que gostaria que nós participássemos da sua alegria. Mas nós, muitas vezes, focamos muito nos momentos, né? Eu costumo, assim, às vezes, comentar que é muito comum, enfim, é uma observação, assim, sem intenções de crítica, mas é muito comum que religiões cristãs foquem muito na morte do Cristo, enquanto que o Espiritismo foca bastante na sua vida. E a vida de Jesus foi um hino à alegria. E mesmo a sua morte, né, apesar daqueles momentos dolorosos, que foram alguns dias, culmina com a sua volta, né, triunfal da morte, né, mostrando que a vida continua e que não há derrota, né? Então, mas muitas vezes nós cristãos, ao longo da história, sempre existiram dois grupos, né? Existe aquele grupo sempre que percebe isso, que a vida com Jesus é uma vida de alegria, que a boa nova quer dizer isso, né? É uma mensagem, né? O Evangelho é uma mensagem de alegria, né? E sempre existiram pessoas que já focaram num lado mais negativo. Então, às vezes, conforme a época da história, nós tivemos épocas difíceis, né? Certas crenças foram predominando em relação às outras. E essa crença, como você falou, predominou durante muito tempo no meio da cristandade, né? Que o cristão tinha que ser austero, sério, não poderia nem rir. Tem até um filme muito famoso, que é O Nome da Rosa, né? Que mostra bem isso, inclusive mostra bem esses dois lados, né? Um franciscano, feito inclusive pelo Sean Connery, né? Um papel dele, mostrando que São Francisco admirava a alegria, né? Que a mensagem cristã era uma mensagem de alegria. E existiam aqueles monges daquele mosteiro onde ele estava, que eles não acreditavam. Um até acreditava que a pessoa não deveria sorrir, né? E tem uma hora que ele tem um diálogo interessante, né? Com o Sean Connery, ele fala assim, não, rir é coisa de macacos. Aí o Sean Connery fala assim, não, só está equivocado. Os macacos não riem, só o ser humano tem a capacidade de rir, né? Então, essa diferença sempre existiu dentro do cristianismo. E existe, inclusive, no meio espírita. Há espíritas que acreditam, assim, que nós estamos aqui na Terra para sofrer somente, para espiar, que a vida aqui não pode ter, né, uma visão mais positiva. Enquanto outros percebem que não, né? Que embora as circunstâncias sejam difíceis, nós podemos ter uma alegria íntima, né? Como herdeiros dos céus, como tem uma passagem no Evangelho que fala, né? Nós somos espíritos eternos, nós estamos aqui de passagem, passando às vezes por algum momento difícil, mas que aquele momento vai passar, e nós temos alguma lição a aprender, mas que a nossa vida vai continuar e que tem sempre novas oportunidades, né? E nós temos que cultivar isso em nós. Isso, na verdade, é uma questão de cultivar. Se a gente como essa passagem da Joana de Anjos que a gente mencionou antes, se a gente cultiva a tristeza, a amargura, o pessimismo, essas coisas começam a dominar nossas vidas. E a gente começa a entrar num quadro realmente muito triste, né? Mas a gente, a partir do momento, começar a cultivar, como você coloca sempre, né, a gratidão, cultivar a esperança, cultivar o bom ânimo, né? A gente começa a se sentir melhor. Então, é uma questão, muitas vezes, de escolha, né? Nossa mesmo. Excelente, eu concordo totalmente com você. É uma questão de escolha, ou seja, está ao nosso alcance. A felicidade está disponível para nós hoje. O nosso pensamento, o nosso foco. E, Fernanda, mas eu tenho mania de pensar coisa negativa, não consigo evitar. Então, para cada pensamento negativo, bota 2 positivos. Começando com a gratidão. A gente vai começar a se desintoxicar e ser mais feliz. Então, Davi, eu conheci um rapaz
que me disse, falou para mim: Fernanda, acho linda a sua fé. Você é uma pessoa que transmite isso, a certeza do mundo melhor. Ele falou para mim, eu não tenho nenhum problema sério, nunca tive, tive uma família de amor, meus pais me amaram. Depois, quando eu quis começar a namorar, arranjei um monte de namorada. Depois, quando eu quis fazer faculdade, tirei notas boas, peguei o meu diploma. Depois, quando eu quis casar, encontrei uma mulher legal que me amava, me deu filhos. Eu não tenho nenhum problema, mas eu tenho um vazio muito grande, eu não sou feliz. Então, ele me perguntou como que você consegue ter essa fé que te preenche, que você transmite tanta felicidade, e eu que nunca tive nenhum problema, sempre tive tudo, tenho esse vazio, realizei todos os meus sonhos, mas mesmo assim eu não sou feliz, eu tenho esse vazio. O que você responderia para ele, Davi? A doutrina espírita, e especialmente Joana de Ângeles nessa obra, ela diz que a gente precisa aprender a superar as ilusões, as fantasias, né? Nós idealizamos uma vida como nós imaginamos que seja uma vida que vai nos dar o conforto material e, consequentemente, também o conforto de alma, né? Mas como nós somos almas endividadas, né, que trazemos um passado aí bastante complicado no campo das emoções, bastante controvertidas, nós fizemos compromissos, todos nós fizemos um compromisso de sermos pessoas melhores, de procurarmos um caminho para podermos melhorar a pessoa que nós somos. Mesmo que a gente não faça grandes males, né? Que a gente não pratique o mal, e a gente fala assim, mas eu não faço mal a ninguém. Mas o Livro dos Espíritos diz que não basta não fazer o mal. É necessário que a gente faça o bem no limite das nossas forças, né? Todo o bem que nos seja possível. Então, a gente tem esse compromisso com o Cristo antes de reencarnar. Todos os espíritos que reencarnam, exceto os compulsórios, eles têm um compromisso com Jesus, de se tornarem pessoas melhores. Mas quando a gente chega aqui, a gente se ilude. A gente se cai no mundo das ilusões. E um dia a Maria Dolores me fez uma analogia muito interessante. Ela fala assim que a ilusão é o seguinte: você tem 2 quilômetros para andar. Aí você começa a caminhar, o sol está quente, não tem água, se você olha para o caminho e fala, meu Deus, é um caminho muito difícil, eu vou sentar um pouco aqui e vou descansar, não vou percorrer isso não estou com vontade não. Que ela diz que são os desafios da vida, em vez de enfrentá-los, nós sucumbimos. Ela diz assim, então quando você se senta à beira do caminho, você dorme e sonha que percorreu os 2 quilômetros. Quando acorda, percebe que não saiu do lugar. Esse é o grande problema dos espíritos que despertam aqui ou do lado de lá, depois de uma vida onde a pessoa não trabalhou os aspectos espirituais. É aquele que sonhou que caminhou, mas na verdade sentou-se à beira do caminho e dormiu. Ele dormiu e sonhou. Sonhou que caminhou os 2 quilômetros. Aí acorda, não saiu do lugar, ou deu só alguns passos. E segundo Chico Xavier, é um dos grandes problemas do espírito do outro lado, né? Reconhecer o tempo perdido, a existência que passou e a pessoa não se dedicou, porque todos viemos para cá para vencer ilusões, né? E as pessoas que, na verdade, são realizadas, elas podem ser felizes. E tem um grande número que são, né? Que são as almas dedicadas, devotadas, aquelas pessoas que têm grandes fortunas, mas promovem o bem, dão trabalho, né? Fazem um monte de coisa boa para todo mundo. Essa é a pessoa que não usa só o bem para ela mesma, né? Que não se apega, que não é arrogante, não é prepotente, não ostenta. Então, esse espírito, ele está fazendo render os talentos que ele tem. Naturalmente, como consequência, experimenta uma paz de espírito, uma paz de alma, que, na verdade, ele não experimentaria se ele tivesse somente voltado para a vivência dessas coisas, como aquele que dormiu à beira do caminho, que depois vai perceber que não foi a lugar nenhum, né? A pessoa teve uma vida, uma ficha cheia de trabalhos, de coisas realizadas no mundo, da matéria. Aí chega do outro lado, olha, como trabalho você realmente fez um monte de coisa. Mas e o outro lado? Como espírito, o que é que você fez, né? Então o Evangelho segundo o Espiritismo fala
que a gente procura felicidade nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, dos prazeres materiais em vez dos prazeres da alma. A gente não precisa abrir mão da vida material. Não tem necessidade de abrir mão, não é isso que é pedido. Ninguém tem que distribuir todos os bens aos pobres e virar um mendigo andando pelo mundo pedindo. Está no Evangelho isso, não é isso que nós temos que fazer. Mas é fazer render aquele valor que a gente tem, a inteligência, né, ou tudo aquilo que a gente possui, seja material, seja mental, moral, fazer render. Né, porque isso vai realmente dar um estado prazeroso de alma. Então, nós percebemos, né, na Terra um grande número de pessoas assim, nós também, né, que muitas vezes temos tudo, de repente uma tristeza, um sentimento assim de melancolia se abate sobre a gente, né? A gente não sabe de onde ele vem. Isso é um alerta, né? É um pedido de socorro íntimo que a consciência está fazendo a nós, dizendo: observa que você está vivendo somente para o mundo perecível. Presta atenção que você é um espírito, que você precisa viver também espiritualmente. Não apenas permitir-se absorver pelos interesses e pelos compromissos do dia a dia e esquecer que à sua volta existe a humanidade, os seus irmãos, a quem você também precisa dedicar o seu coração e as suas melhores energias e os seus melhores sentimentos. Assim compreendemos. Não podia ser mais esclarecedor. E agora que a gente já está chegando no final, eu pergunto para o Marco. As pessoas gostam muito de seguir uma receita estruturada, passos bem claros. As pessoas que são dessa área, que eu sou computação, tem que ter ali tudo descrito direitinho, os comandos. Você conhece alguma receita de bolo para felicidade? Se você conhecer, você pode compartilhar conosco. Não, Fernanda, na verdade, o Evangelho é a nossa receita, né? Porque o Davi comentou, né? Nós nos tornamos infelizes. A gente imagina muitas vezes que Deus estabeleceu leis por capricho e que Ele exige que a gente cumpra e seja obedecido só porque por capricho. Então Ele pune se a gente não obedecer, tal. Não, as leis de Deus foram criadas em nosso benefício. Então, o Davi comentou anteriormente, quando nos afastamos das leis de Deus, quando cultivamos o ódio, quando cultivamos o rancor, a mágoa, o ciúme, a inveja, enfim, quando nos distanciamos emocionalmente, principalmente, né, das leis divinas, ao invés de seguir o amor, a paz, a brandura, o perdão, a gente naturalmente sofre. Né? É consequência natural, porque as leis de Deus são perfeitas. Ele criou as leis em nosso benefício para sermos felizes. Como é que a gente pode ser feliz odiando o próximo? Né? Como é que a gente pode ser feliz nos apegando aos vícios materiais? Não dá para ser. Né? E o Evangelho é esse roteiro. O Livro dos Espíritos fala que a gente esqueceu. A lei de Deus está na nossa consciência, mas nós esquecemos essa lei de uma certa forma. Então, tenha os ensinamentos. E o Evangelho é um ensinamento perfeito para que a gente possa, né, não somente através dos ensinamentos, mas do exemplo do próprio Mestre, né, encontrar o caminho novamente que nos desviamos. O Davi citou há pouco, agora mesmo, uma passagem da Joana que ela fala que nós devemos nos tornar saudáveis. Né? Eu gosto muito dessa mensagem, porque às vezes nós temos aquele foco assim, a perfeição é uma coisa muito distante ainda, a perfeição, né? E é uma coisa permanente, mas o problema é que nós estamos doentes da alma. Então, o Evangelho, ele busca nos tornar saudáveis, né? E quando nós estamos saudáveis do corpo, nós nos sentimos bem fisicamente. E quando estamos saudáveis da alma, nós nos sentimos felizes, né? Nos sentimos bem espiritualmente, né? Então, o roteiro é o Evangelho, né? Não tem outra receita, assim, pelo menos que eu conheça. Se você tiver alguma, você também passa para a gente, né, Davi? Que a gente... Mas eu duvido, viu? Eu duvido. Olha, para fechar essa live, eu queria perguntar a vocês, como as últimas palavras, se vocês têm alguma mensagem
que vocês queiram deixar para nós, que somos trabalhadores do movimento espírita aqui no exterior, e isso vai ser visto por várias pessoas de vários países diferentes, mas também para os frequentadores da nossa comunidade e das outras comunidades que vão nos assistir. Todos nós buscando a luz, o conforto do Evangelho, mas em um lugar, em um ambiente tão diferente do Brasil, que é considerado o coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, eu queria começar com você, Davi. Você tem uma mensagem para nós? Assim como os primeiros cristãos, seja lá onde for que nós estejamos, especialmente quando estamos no meio adverso, ou pelo menos diferente daquele que a gente foi educado e desenvolveu nossas percepções, que a gente se permaneça juntos, sendo muito carinhosos e amorosos uns com os outros, para viver o Evangelho especialmente entre nós, assim como Jesus desejou que nós vivêssemos, porque ele disse que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. E o amor independe de onde nós estejamos, país ou lugar, se nós conseguimos viver entre nós esse Evangelho, parar de cobrar do outro, de boicotar o trabalho do outro, de não querer isso ou aquilo por orgulho, por inveja, ou até mesmo por má vontade, mas colaborar para construir cada vez mais. Nós estaremos dando, em qualquer lugar do mundo, o maior exemplo que nós podemos dar à humanidade, que é o exemplo do amor e da fraternidade. Esse é o que nós pensamos e é também da espiritualidade uma indicação para todos nós. Muito obrigada. Marco, você quer deixar a sua mensagem para nós também? Fernanda, eu acho que é perfeito o que foi colocado, né? Nós precisamos, em qualquer situação, aprender a amar uns aos outros. A amar é compreender, aceitar as limitações, né? Nós somos seres imperfeitos, seres que precisam de compreensão, de auxílio, né? De carinho, né? Uns com os outros. Pensando mais no que nós podemos fazer do que nós podemos receber. Às vezes a gente chega num grupo querendo receber muito. Não. Ao vivermos num grupo, né? E é fundamental que venhamos a ter um grupo sempre, porque a gente não consegue conceber o evangelho, o cristão, ou o espírita, né? Vivendo isoladamente, né? Que é o ponto-chave da nosso aperfeiçoamento aqui na Terra é a convivência, né? Mas sempre perguntar o que eu posso colaborar, né? De que forma, e doar o que nós podemos, dentro das nossas limitações, a essas pessoas, né? Esses vínculos que o Davi colocou são fundamentais de fraternidade, de amor, uns com os outros. Como é que nós vamos amar as pessoas, outras pessoas fora do nosso grupo, se nós não tivermos amor uns com os outros, né? Compreensão, carinho, paciência, né? Então, realmente, eu acho que as colocações que o Davi fez, inspirado, né? Eu acho que são perfeitas, é isso mesmo. E que cada grupo, por menor que seja, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, e talvez se fosse hoje, Jesus falava, mesmo de forma virtual, né? Eu estarei no meio deles. E Jesus está conosco, né? Quando buscamos essa fraternidade entre nós. Que lindo isso que você falou, porque olha como é que a gente está conduzindo os trabalhos esse ano. Olha como o mundo todo arranjou uma maneira de continuar o trabalho. Então, isso é maravilhoso. E a maneira, até como vocês participam do nosso grupo, é a coisa mais linda. E foi agradecemos isso à pandemia, porque foi através da pandemia que nós conseguimos nos encontrar virtualmente toda terça-feira para o Estúdio Viva. Então, meu grupo, o grupo Kardec Houston, todas as pessoas que estão assistindo e vão assistir ainda essa live, nós agradecemos vocês compartilharem o tempo de vocês, o conhecimento, o amor, o sentimento, agradecemos. Nós estamos numa semana aqui nos Estados Unidos, agora, que vai ser a Semana da Ação de Graças, é um feriadão, e é o feriado mais importante desse país, e o símbolo dele é a gratidão. Então, como você falou, a gratidão é muito importante para mim,
porque ela é o modus vivendi. Se a gente viver focado na gratidão, com certeza nós seremos felizes. Então, essa é uma semana de gratidão. E aí, juntando gratidão com felicidade e feriado de ação de graças, eu convido a todos a refletir, depois dessa live, em quantos motivos nós temos para ser feliz hoje. Nós podemos ser felizes hoje, se nós buscarmos, olharmos em volta e identificarmos pelo menos 5 coisas, motivos para a nossa felicidade hoje. E antes da gente dormir, a gente vai ser feliz só de identificar esses motivos. Então, isso é um convite para que nesse momento nós possamos fazer essa reflexão depois dessa live. E agradecemos do fundo do coração essa participação de vocês. Quem aqui gostou, nós nos reunimos todas as terças-feiras, nesse mesmo horário que foi essa live, para estudar o livro Estude e Viva, e todos estão convidados. Então, agora, para fechar, Davi, nós pedimos que você nos conduza nosso pensamento e nosso sentimento numa prece de encerramento. Você aceita? Perfeitamente. Vamos lá. Envolvidos que estamos todos nós por essas emoções emanadas de nossos corações devido à necessidade de termos esse contato com a espiritualidade que nos apoia, que nos ampara sempre. E nesse clima, queremos nesse momento, como nos disse a nossa irmã, preencher a nossa alma de gratidão. Essa gratidão que é o perfume que inebria as nossas almas, permitindo tornar as nossas vidas agradáveis, prazerosas, cheias de esperança. Senhor, estamos com saudade de Ti. Nossos corações, assim como as crianças que não sabem muito bem como cuidarem de si mesmas, ainda não aprendemos as lições, e as que aprendemos ainda não praticamos como desejas que o façamos. Mas confiamos muito, Jesus, de que como pastor de ovelhas, podes pastorear o nosso coração e permitir que não caiamos nos abismos muito naturais que a nossa ignorância proporciona. E assim, Jesus, cuidados por Ti, possamos ter o coração asserenado das muitas tribulações que a vida nos apresenta como desafios de crescimento. Obrigado, Jesus, que este dia feliz seja para os nossos corações o ponto de partida para as nossas melhores realizações. Que assim seja. É um momento de grande emoção para mim, porque vocês são muito queridos, não só meus, mas desse grupo que eu represento, por compartilharem esse sentimento, esse conhecimento e o tempo conosco. Então, agora nos resta colocar em prática tudo que nós aprendemos hoje, identificando todas as oportunidades. Nós continuamos unidos pelo amor, como nós somos, e que vocês, o caminho de vocês, seja sempre iluminado aonde vocês estiverem. Agradecemos muito. Aqui está todo mundo agradecendo. Ó, vou botar alguns aqui para vocês. Aqui a Débora, que é a nossa querida do Estude Viva, agradecendo esse momento. O Bruno, a Shirley, todos nós agradecemos
a vocês. E agradecemos também a vocês todos que ficaram conosco até agora, alguns com uma time zone totalmente diferente, e onde vocês estiverem, que os seus lares sejam iluminados por esses ensinamentos, por essas vibrações, por esses benfeitores que tiveram conosco. Nós temos reuniões aqui online no momento, todos estão convidados. Então, que Deus nos acompanhe. Happy Thanksgiving para nós todos. E até o dia 4 de dezembro, daqui a 2 semanas, com Luziane Bahia. Ela vai conversar conosco sobre as parábolas, sobre o que nós aprendemos sobre a luz das parábolas. Vai ser já mês de Natal, então as parábolas é um assunto que nunca se esgota. Então convidamos a todos para participarem conosco dessa próxima live, participarem conosco também das atividades do nosso grupo, dos nossos grupos juntos e do grupo Maria Dolores Mador, que vocês podem encontrar online também as atividades de Marco Antônio da palestra toda semana, o Davi também, e se precisarem de alguma informação, falem conosco, que nós temos todas as informações. Queridos, um beijo para vocês, olha o coração batendo forte aqui, adoro, muito obrigada. Seu microfone está no... Obrigado pela oportunidade, Fernanda. Muito obrigado a todos, né? A gente agradece, né, Davi? Sim. E tudo de bom, né? Que a gente possa estar sempre unidos, né? Corações, por favor. Obrigado pelo carinho conosco, né? A gente está aprendendo junto e juntos vamos nessa caminhada. Todo o carinho que eu tiver não vai ser o bastante para essa docilidade de vocês, queridos. Aqui vai todo o nosso amor. Muito obrigada. Um bom fim de semana e Happy Thanksgiving. A todos nós. Obrigado. Tchau, tchau. Queridos, boa noite. Vocês todos que estão aí, aonde quer que estejam, que recebam também o nosso amor. Beijo para todos. Tchau. Tchau, tchau.